Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem pergunto como é que viu este terremoto que constitui o atentado a Donald Trump e todas as consequências que daí vão decorrer. Aparentemente, se é que não estava já antecipadamente previsto, a verdade é que tudo isto faz com que a vitória de Trump esteja praticamente fechada, não lhe parece? Sim, parece-me que isto, digamos, dá uma machadada final àquilo que seriam as expectativas por parte de Joe Biden de ainda conseguir virar a campanha a seu favor. Vale a pena voltar atrás só para pensarmos que há uma semana a ideia era de que Trump estava à frente das sondagens, que as performances sucessivamente cada vez mais, digamos, frágeis de Joe Biden, não obstante alguns momentos mais altos e outros menos altos, acabavam por debilitar a sua posição, aquilo que se passou no debate com Trump, mas depois recuperado ligeiramente numa entrevista, numa conferência de imprensa, mas Biden claramente é um personagem com alguma fragilidade, vale a pena dizê-lo, não na expressão das ideias, isto é, as ideias, nomeadamente em matéria de política externa, e até algum comentário sobre as questões de natureza interna, estavam ali e Biden apresentava-as de uma forma coerente, concordo só não com elas, só que Biden tem falhas claras de natureza da expressão que tornam para alguém que está no espaço público a situação complicada. E, portanto, isso dava já a Donald Trump um certo avanço, até porque, e este é um ponto interessante, Trump, nas últimas semanas, tinha vindo a mostrar, nas suas intervenções públicas, alguma contenção relativamente à linguagem, isto é, aquilo que normalmente eram as suas tiradas mais chocantes, que podiam de certa maneira debilitar ou criar maior conflitualidade, Trump mantinha-as mais ou menos escondidas, o que significa que aprendeu alguma coisa. Depois há o que aconteceu na Pensilvânia, isto é, há um ataque, uma tentativa de assassinato de Donald Trump. Tivemos depois tudo aquilo que foram as teorias da conspiração, se foi ele que criou, se foram os tribos democratas que criaram, enfim. A verdade é muito clara, há uma tentativa de ataque. Trump teve a sorte de não ser atingido fortemente, atingiu apenas numa orelha, o que é uma coisa extraordinária, do seu ponto de vista, digamos, da sua própria sorte. É alguém que teve uma sorte extraordinária. E este elemento, de certa maneira, humanizou Trump, deu-lhe uma imagem diferente, foi alguém que acabou por ser fragilizado por um ataque suez, e, portanto, isso criou à volta de Trump, digamos, alguma simpatia, a contrastar com a antipatia que ele tinha em muitos setores. Isso também levou Humanizou, mas também endeusou, não é, embaixador? também. Porque não há muita gente que possa dizer que escapou por 3 centímetros a uma morte Verdade, certa. verdade, é uma coisa extraordinária, é uma coisa absolutamente extraordinária. Trump cavalgou naturalmente o incidente, não é óbvio, todos o fariam, não havia ninguém que o não fizesse. Isto, de certa maneira, travou duas coisas. Travou o debate interno dentro do Partido Democrático para a substituição de Biden, que ainda estava em curso, embora Biden resistisse à sua substituição, mas agora, neste prazo, já não há tempo para mais nada e os democratas não têm outra solução melhor para combater Trump do que o próprio Biden. Eh, portanto, isto criou, e mais do que isso, criou aos democratas uma certa dificuldade na linguagem para se opor a Trump. Porque se até agora Trump era o grande fator divisivo da sociedade americana, e Biden explorou isso bem, no sentido de dizer Trump criou as maiores dificuldades, Trump estava a dividir a sociedade americana, polarizou a sociedade americana, etc. Agora, depois de ter levado um tiro, poder-se-á dizer, bem, mas Trump polarizou a sociedade americana e está a pagar o seu preço. Pode ser que sim. Até pode-se fazer essa interpretação. Mas não há muito espaço neste momento para os democratas fazerem um ataque muito forte a Trump, a alguém que acabou de sofrer um atentado de vida, de morte. Acredita, embaixador, permita-me que o interrompa, acredita nesta última notícia que saiu,
alguns no início desta manhã de quarta-feira, de que há uma Iran Connection por trás do atentado. António, eu não acredito em nada nos Estados Unidos e acredito em tudo, quer dizer, e a sensação, ainda estamos neste momento com dúvidas sobre o atentado que matou John Fitzgerald Kennedy em 1963 e se Lee Harvey Oswald eram agente do KGB ou não, se havia os gangues de Miami por trás, se os cubanos estiveram a favor daquilo ou não. Nos Estados Unidos tudo é possível, tudo vai continuar. Nunca mais este atentado vai desaparecer do imaginário. Faz parte da vida americana. Sobre isso não há mais pequena dúvida. E, portanto, o facto é que houve um atentado. Se as coisas estão ou não estão ligadas a determinados fatores, no caso de Kenny, eu esqueci-me de falar da máfia, que também estava ligada a isso. Portanto, há aqui um conjunto variado de questões. Na realidade, aconteça o que acontecer, e com todas as especulações, Trump avança primeiro para a Convenção Republicana, que lhe está a correr, no momento em que estamos a gravar isto, na quarta-feira, lhe está a correr bem, e está bem organizada, com muitas pessoas de cor, com discursos muito sintonizados, com a desaparição, mesmo na assistência, de tudo aquilo que eram velhas personalidades republicanas. Mitt Romney desapareceu, George W. Bush não vai lá, obviamente Mike Pence, o antigo vice-presidente de Trump, não vai lá, etc. Bom, e no meio disto, o que é que surgiu? Surgiu um nome completamente desconhecido, pelo menos para mim e para muita gente, enfim, era um dos nomes que estava nas listas, mas a substância não a conhecíamos, que é o novo vice-presidente de Trump. J.D. Vance, chama-se J.D. Vance, é um homem formado em Yale, é um homem com um percurso interessante sob o ponto de vista de vida e académico, escreveu um livro que chegou a ser um sucesso editorial, que era um livro a propósito da vida da sua família e da vida das famílias pobres do Ohio e do Kentucky, e um livro com êxito, segundo a imprensa americana, eu nunca li, e aparentemente é uma figura diferente de Trump, embora igual a Trump, como é. Portanto, ele diz exatamente o que Trump diz, sob o ponto de vista das posições. Já disse o contrário, já chamou a Trump Hitler, já chamou a Trump vários nomes, mas depois foi-se reconciliando e foi-se aproximando de Trump. É um personagem intelectual, tem uma frescura no seu discurso muito diferente do de Trump, enquanto Trump é um impulsivo, um primário, com frases muito simples, este homem é um homem trabalhado. E aparentemente Trump este homem, atenção, só tem 18 meses de ação pública visível, está há 18 meses no Senado. Trump foi buscá-lo, prescindiu de nomes que se tinha falado, como o governador Mark Rubio, ou mesmo como Nikki Haley, que eu tinha contestado, e foi buscar alguém que não tem ligações, que não traz aparentemente um valor acrescentado muito especial em termos de Estados, ou em termos de mais à esquerda ou mais à direita, não. É apenas aquilo que parece ser o seu sucessor. E, portanto, é uma figura interessante e é uma figura cujo percurso nós vamos ter oportunidade, se eventualmente ele vier a ser eleito com Trump, e se Trump vier a ser eleito, de seguir, porque é uma figura diferente e é uma figura mais ideológica, e que traz um elemento novo, vamos ver para o futuro, que é uma afirmação muito clara de que é preciso pôr termo à guerra na Ucrânia e que esse termo à guerra na Ucrânia só pode ser feito através de concessões feitas para a Ucrânia em matéria territorial à Rússia. E porque ele considera que os Estados Unidos estão a gastar imenso dinheiro com a Ucrânia, que a Ucrânia não é uma prioridade para os Estados Unidos, é muito claro, que a prioridade é a Ásia-Pacífico, e também, por outro lado, tem uma posição bastante similar à de Trump, no sentido de proteger Israel. Eu diria que se fosse palestino, não estava muito satisfeito neste momento e estava bastante preocupado. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.